149. Regressor Instruction. Capítulo 775, o último. 8. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Agora não se chama 27ª Legião ou Corpo, certo? O continente recém-nascido lembrará Belial como o único governante de 10.000 demônios. Eu só gosto do conteúdo do contrato que você enviou. Muito obrigado por acreditar e aceitar a oferta mesmo com minha falta de visão. Ele deve ter pensado sobre isso. Claro, provavelmente foi uma decisão difícil. Diferente de Benignore, que se viu em uma situação difícil, Belial estava vivendo a vida. Considerando que ele tinha vários negócios fora do continente, senti que Belial tomou uma decisão inesperada. Claro, ele não pretendia abandonar esses negócios completamente, mas, sinceramente, eu nem esperava que ele fizesse isso. Por isso não o convidei como Benignore, mas enviei um contrato separado. Era difícil saber o que ele estava pensando com base nas risadinhas constantes, mas não havia motivo para duvidar de Belial. No momento em que o contrato foi assinado, as pessoas deste lugar se tornaram uma comunidade compartilhando o mesmo destino. Na verdade, também não seria um negócio perdedor para ele. Em vez de fazer investimentos diversificados em vários lugares, haveria o desejo de investir diretamente em um negócio inteligente. Talvez ele tenha gostado do acordo que anunciou que Belial estava por trás da invasão de demônios com máscaras angelicais. O que era certo era que a atitude de Belial havia mudado muito em relação ao passado. Embora não fosse grande coisa, senti que ele foi atencioso comigo, visitando o lugar em sua forma humana. Ele teria calculado que sua aparência atual, em vez da do diabo, era mais fácil de fazer amizade ou de fazer os outros baixarem a guarda. Sua aparência atual provavelmente foi feita com isso em mente. Mas por que você está usando óculos? Parece que eles não querem que eu. Posso perguntar se posso voltar para onde eu estava? Existe alguma chance de eu deixar isso acontecer? Vamos, sente-se, Belial. Benignore, calme também. Eu posso explicar tudo. Faz muito tempo, Benignore. Eu não falo com demônios. Você não acabou de fazer isso. Não consigo te ouvir. Não consigo ouvir nada, tá? Não consigo ouvir nada. Você não precisa ser tão sensível, Benignore. Mesmo que não fosse por isso, você e eu não estamos vinculados por um contrato. Se você acha que é uma extensão disso, talvez não se sinta tão mal. Mais uma coisa, mesmo que você negue, o que aconteceu entre nós não vai desaparecer. Acho que você lembra melhor. Isso. Como Belial disse, Benignore, é uma extensão do contrato. Aquela que fizemos outro dia. Sim, aquele que fingimos da última vez, esse. Você se lembra de quanta divindade acumulou naquela época? Claro que eu acreditava que ela se lembrava. Não é fácil alcançar resultados nestes tempos. Onde há escuridão, há luz, e onde há luz, há escuridão. Decidi que equilibrar isso era o mais importante. Estamos em uma situação em que trabalhamos no mesmo continente, mas como nossos departamentos são diferentes, não teremos muitas chances de nos encontrarmos. Ainda assim, a era de dividir negros e brancos e de se confrontar já passou. Uma comunidade trabalhando junta com o interesse comum pelo futuro do continente é o que devemos buscar. Belial é, na verdade, um demônio. O fato de Belial estar ameaçando o povo será a força motriz por trás daqueles que vivem no continente para virem nos encontrar. Não é que eu não sinta pena do medo e da dor que eles terão que enfrentar, mas a escuridão deles será a luz do sol que iluminará o continente. Você já não passou por isso? Pense nas coisas que podemos fazer com tanta divindade. O continente se desenvolverá tremendamente num piscar de olhos. Nossa equipe financeira também acredita que realizar um evento a cada 5 anos nos garantirá o orçamento para administrar o continente por 100 anos. Ao ouvir isso, olhei para a Dialogia. Ela evitou meu olhar de propósito, mas enquanto eu continuava olhando, ela assentiu lentamente e falou. Sim. São exatamente 132 anos. E com apenas 5 anos, podemos ganhar por 132 anos. Obrigado, gerente Lu. Ainda. Isso é um pouco. Ainda tenho o rosto para salvar. Não é só isso, Benignore. A entrada do diretor Bell será a força motriz por trás da nossa subsidiária para entrar em um mercado maior. Diretor Bell, quantos negócios você tem atualmente? Bem, não contei individualmente, mas vai ser mais do que suficiente. Agora, vamos fechar os olhos juntos e pensar sobre isso.
Isso não é apenas sobre nosso continente, mas também sobre a outra dimensão que Belial tem sob sua jurisdição. Esse já foi devastado, sem sonhos e esperanças, e contudo violado por demônios. Deve ser um mundo que já foi engolido pela escuridão, um mundo onde os humanos desistiram da prosperidade e lutam para viver dia após dia. Vamos supor que essa seja a que comumente se chama de visão de mundo apocalíptica. Demônios sujos. Maldito desgraçado. Por que você levou tão para o lado pessoal? É um continente do qual até os deuses desistiram. Essencialmente, não é mais viável. Não. Você não pode desistir. Em um lugar onde não há esperança, a 27ª Legião aparece mais uma vez. Belial desce para liderar as forças demoníacas e esmaga a última gota de aspiração que resta. Maldito desgraçado. Filho da malvado. Demônios nojentos. Belial vai gritar para os humanos. A única que pode me impedir é Benignore. Devo ser grato por os olhos daquela deusa brilhante e resplandecente não alcançarem este lugar. Desmoronem-se, mortais. Isso é bom. Temos boa química. Desculpa. Meus olhos não alcançavam. Eu podia ver Benignore totalmente imersa de olhos fechados. Ao vê-la tremendo com os punhos cerrados, ela parecia bastante irritada. Até a ponta do nariz parecia ter se enrugado. Os humanos vão começar a rezar. Ah, Benignore. Salve-nos. Por favor, nos proteja desse Belial temeroso. Onde você está, nossa brilhante e resplandecente deusa? Eu. Estou aqui. Estou aqui. É. Aplaudir. Uma bela luz aparece, iluminando a terra já arruinada. Ah! O mito de Benignore ficará gravado para sempre naquele mundo e permanecerá como um mito em um continente há muito desolado. Com o surgimento de um novo mito, a fé existente será atenuada, e Benignore se tornará a maior luz do continente, não apenas do continente atual, mas também do continente nas mãos de Belial. Você se tornará a esperança deles. Ela realmente gosta de dinheiro. Nunca tinha visto uma expressão tão honesta nela. Ela abriu os olhos. Eu tinha certeza de que suas pupilas estavam tremendo. Por orgulho, ela não enviou um sinal de aprovação imediatamente, mas parecia torcer para que a gente a pressionasse novamente. Talvez ela quisesse assentir relutantemente. Não, mesmo que não fosse o caso, ela tinha uma expressão que me dizia que se convenceria com um pouco mais. Estou me afastando para espalhar a luz. Diga alguma coisa, diretor Bell. Como você deve saber, também sou totalmente a favor da moderação. O que eu realmente quero não é que os humanos pereçam e percam a esperança. Há medo porque há esperança. Humanos que não têm nada a perder não têm medo de nada. Se os deuses de hoje não tivessem nos negado, talvez as dimensões atuais fossem melhores do que são agora. São apenas os humanos que sofrem na luta entre luz e escuridão. Quero acabar com essa guerra de longa data, Benignore. Você precisa decidir dar um passo rumo ao novo começo, Benignore. Não vou dizer que quero que eles ganhem esperança, mas também não quero que vivam apenas no escuro. O brilho que iluminará a escuridão é Benignore. A harmonia da luz e da escuridão. Estamos oferecendo um novo caminho. A decisão. Uma decisão. Eu não consigo evitar, acho. Se você fala assim. Não consigo evitar. Ela assinou o contrato evitando um pouco meu olhar. A visão me deixou curioso sobre a história secreta do nascimento de Benignore. Você é de cima. Ou você subiu do continente. Que vida ela teria como humana se fosse a segunda opção? Olhando para o fato de que não estava devidamente escrito na igreja, parecia que haveria alguma história secreta, mas provavelmente não era importante o suficiente para ser questionada. Ela também não parecia achar que fosse muito importante. De qualquer forma, tudo o que importava era que ela decidisse trabalhar conosco. Não tem jeito. Se for pelo continente, certo, Junior Lake Young. Não fazer contato visual com Belial seria seu último ato orgulhoso restante. Sinceramente, achei melhor não fazer isso. O rosto de Belial agora se perguntava por que Benignore não assumiu o cargo de comandante demônio. Eu tinha certeza de que ela não aguentaria aquela cara. Ela continuava murmurando com risadas incertas, dizendo que não conseguia evitar, mas ver isso me fez sentir que entendia por que os 4 arcanjos criticavam os deuses existentes. Quando virei a cabeça silenciosamente e fiz contato visual com Belial, pareceu que ele percebeu como estava naquele momento. Você é mais ganancioso que o demônio da ganância. Era uma voz pequena, mas eu certamente ouvi. Então. Está decidido, certo? Certo.
Estou ansioso pelo futuro. Sim. Você não está curioso sobre onde e o que a Legião estava fazendo? É um lugar que não tem mais nada a ver comigo, mas estou me perguntando se estou fazendo a coisa certa. Não fale sozinho. Ela pode te ouvir. Então o que devemos fazer agora? Ah, Junior Lake Young não vai estar aqui o tempo todo, certo? Primeiro, seria melhor fazer uma reunião sobre como operar o continente. Ela estava desesperadamente tentando mudar de assunto. Porque o Junior Lake Young vai querer cair. Sim. Eu entendo. Não posso fazer isso porque não tenho coragem, mas não vai ser fácil. Ainda. Fico pensando se seria possível se reuníssemos divindade. Não, isso é sequer possível. Um tema difícil de ignorar. É mesmo. Perguntei isso, mas foi uma pergunta boba. Se Lúcifer pudesse me trazer de volta, talvez eu pudesse usar a divindade para cair. Um problema era. Bem, tem muitas coisas que eu ainda não sei. Mas pode ser. Se coletarmos divindade por cerca de 50.000 anos. Que? Enquanto olhava para Benignore para ver se tinha ouvido errado, ela assentiu para mostrar que não estava brincando. Olhando para baixo, vi aqueles que ainda estavam na reunião. Eu vou trazer Kilong de volta à vida, custe o que custar. Não me importa quanto tempo passe. Que besteira você está falando? Eu me importo, Yun-sung. Está correto. Jung-Nin com certeza estará esperando. Ele vai esperar para sempre. Eu não fui tão paciente assim. O que é isso, porra? Sinceramente, achei que haveria outro jeito. Mas isso era. Teríamos um final em que só poderíamos nos reunir depois de 50.000 anos. Eu nem consegui rir. Ele queria parecer esperto para o parceiro, não queria. Não achei que fosse por um motivo tão trivial. Pode ser que Belial tenha transformado um artefato e o tenha trazido. Tinha que haver um motivo para ele precisar disso, mas isso também não era da minha conta. Uma das coisas importantes era que um parceiro de confiança estivesse conosco. Enquanto eu virava lentamente a cabeça, vi Benignore me olhando com a expressão de quem tinha sido traída. Anjos, não, luzes, que originalmente odiavam demônios, o cercavam abertamente. A reação de Dialogia também não foi tão diferente. Ela se levantou silenciosamente e ficou de olho nele, e a luz prateada fazia o possível para atacar Belial. Eu não sabia se podia chamar aquilo de ataque, mas sentia como se estivesse brilhando desesperadamente e dando uma cabeçada. Era ridículo, mas parecia que estava gritando para fugirmos. Acho que não sou bem-vindo. Junior Lake Young. O que está acontecendo? Porque ele está aqui agora. Você sabe o que está fazendo agora. Você está atraindo o comandante de um corpo de demônios. Dialogia, você não também. Regressor Instruction capítulo 776, o último, 9. Ainda assim, 50.000 anos é demais. Então, podemos terminar a reunião com isso, certo? Quando vamos nos encontrar de novo? Primeiro, seria melhor montar meu escritório aqui. Ah, e eu vou contatar a Lauren e os outros. Sim. Por favor. Vamos trabalhar duro, Junior Lake Young. Isso é só o começo, então seja forte. Assenti, mas o conteúdo da reunião que acabara de terminar não veio à minha mente. Droga, 50.000 anos é demais. Achando chocante a observação dos 50.000 anos, Dialogia, que estava em uma cadeira próxima, estava com uma cara amarga. Claro que ela não gostaria de acabar com a própria vida ali. A pele levemente pálida contrastava muito com a de Benignore, que sorria sem pensar. Talvez eu também tenha uma expressão parecida com a Dialogia. Não vai demorar tanto. Poderia ser mais curto do que Benignore calculou porque poderíamos ganhar mais divindade do que ela esperava. No entanto, mesmo assumindo isso, era inegável que levaria muito tempo. Eu não conseguia calcular facilmente quanto tempo precisávamos, mas considerando que consumia imensa divindade em um único advento, seu cálculo nem parecia estranho. Vou indo então. Você teve dificuldades, Belial. Quanto exatamente custa? Quanto tempo posso encurtar? 10.000 anos? Não, se eu cortar o máximo possível, talvez consiga reduzir para vários milhares de anos. Se eu tiver sorte, pode levar apenas centenas de anos. No entanto, nem isso me confortou. Achei que seria melhor chamá-los, mas também não foi fácil. Não era nada fácil conquistar a divindade. Eu ficaria envergonhado de dizer isso, mas eu realmente queria voltar para a Guilda Azul. Eu realmente preciso esperar. Se o plano for implementado rapidamente,
Pode ser possível voltar em dezenas de milhares de anos. No entanto, mal posso esperar. Eu sinto mesmo, dialogia. Existe outro jeito. Estou pensando nisso. Achei que podia ver qual seria a recompensa da aposta que fiz com Lucifer. Para salvar Lei Kyong. Talvez tenha sido isso. O motivo de eu ter criado um esconderijo assim não foi para ser recompensado por ela. Se eu voltasse ao continente com a recompensa de Lucifer, ela inevitavelmente não teria escolha a não ser intervir no continente. You'll never believe e moveto. Carpina. Seria justo pensar que o Lei Kyong do passado imaginava ressuscitando sozinho. Seu objetivo seria conceder aos 3 arcanjos uma posição gerencial, tornar o continente completamente independente do exterior e conquistar sua própria divindade ao assumir Belial e Benignore. Contudo, você não esperava que levasse tanto tempo. Não achei que ele não esperaria por isso. Ele tinha que saber. Você não achou que conseguiria aguentar tanto tempo, achou? De jeito nenhum. Quero dizer, por que diabos você teve que apagar suas memórias? Afinal, ele não deveria deixar Lucifer descobrir o que está planejando. Tudo tinha que ser feito sem que ela soubesse. E agora? Lucifer não pode nos ver aqui e agora mesmo. Se for realmente certo eu conquistar minha própria divindade de ser, não há motivo para eu não lembrar de nada. Se o final perdurasse aqui por 50.000 anos, não haveria desculpa para não lembrar de nada até este momento. De qualquer forma, não vou encontrar o Lucifer. Talvez houvesse algo mais a fazer. Quando pensei bem, talvez fosse porque, mais uma vez, eu precisava contatar Lucifer. Eu deveria encontrar o Lucifer. O quê? Preciso encontrar o Lucifer. Se o motivo pelo qual ainda não consegui recuperar minhas memórias era enganar Lucifer, a resposta não era óbvia? Eu precisava falar com ela. Seria bom falar sobre o contrato e a recompensa. Eu não sabia como perder a memória enganaria, mas a resposta estava com Lucifer. O problema era que tudo isso era incerto. Faltavam evidências físicas para garantir que minha hipótese era a resposta correta. Não, não era só falta. Não havia nenhuma evidência. Eu só tinha minha convicção. Foi uma aposta arriscada. Não fui burro o suficiente para não apostar em um jogo com alta probabilidade de ganhar, mas não tinha certeza se meu julgamento atual estava correto. Você quer dizer? Lucifer. Acho que é aí que está a primeira pista. Devo entrar em contato com ela agora. Tive que ir direto ao ponto principal quando não havia nada certo. Eu não tinha informações suficientes. Pelo menos poderia haver algo que pudesse servir de dica. O que estou deixando passar? Quer dizer, só checar o que perdi agora não significa que posso resolver algo. O motivo de eu ter criado esse espaço foi para me arrumar. Ele teria sido feito para se preparar para voltar ao continente e gerenciá-lo sem ser visto por ninguém. Se alguém perguntasse se tudo estava pronto neste momento, eu, claro, responderia não. Naquele momento, eu havia acabado de tomar Belial e Benignore, e nada havia sido alcançado com minhas próprias mãos ainda. Conhecer Lucifer seria depois de eu ter construído minha própria base satisfatória. Eu não esperaria 50.000 anos, mas talvez precise de um pouco mais de tempo. Preciso de ajuda. Ji. O que Lei Ji estava fazendo? Se ela soubesse da notícia, não teria que aparecer? Fiquei olhando ao redor com o telescópio, mas ela não era visível. Continuei procurando por ela, mas ela se escondia tão bem que eu nem conseguia ver uma pista. Como ela teria partido com Sun Yeon, seria mais rápido procurá-la. Ela era claramente visível até alguns dias atrás. Porra! Onde diabos você foi? Não fazia sentido um humano conseguir evitar o telescópio de uma deusa. Tentei encontrar uma forma de entrar em contato pela Ronov, mas não consegui nem encontrar nenhum sinal dela. Me perguntei se Belial saberia onde ela estava parada, mas não tive escolha a não ser balançar a cabeça. Ronov não era mais membro do 27º Corpo. Eu não tinha garantia de que ela não fosse para o lado de Lucifer. Preciso de uma janela de conversa. O manual de instruções do regressor era mantido, e eu podia enviar uma mensagem para Kim Sung, mas era só isso. Eu precisava de um método de contato mais direto. Também havia uma forma de enviar um oráculo por Benignore, mas eu precisava me preocupar com os olhos vindos de cima. Olhei para baixo e vi os membros da Guilda Azul ainda reunidos e conversando. Helena, que estava em um lugar distante, também havia retornado à Guilda Azul, e eu podia vê-la falando enquanto enxugava as lágrimas. Havia mais pessoas do que antes. Yoon Sung, Park Deuk-gu e Xuejin. An Kimo,
Wang Jeongyeon e Kim Hee. Nosso Ayan, Ian Sora. Park Lian. Alpes. Kim Chang-ryu. Yu Aeong. Gerente Kim Yeong. Exceto por Sun Yeong, que seguia Lei Ji, todos os membros da guilda estavam reunidos e todos participavam da conversa. Não pude deixar de sorrir. A vista era boa, então valeu a pena. Parecia que o conteúdo da reunião já havia sido realizado bastante e estava sendo organizado. Para resumir, o vice-mestre da guilda se tornou o deus responsável pelo continente. Sim. E temos que encontrar um jeito de trazê-lo de volta. Resumindo, sim. Achando que o Ungnin está realmente nos observando, me sinto um pouco energizado. Ele pode estar olhando para nós agora. Ele realmente quer voltar. É claro. Ele quer. Eu sei disso com certeza. Eu podia ouvir Jungai e Ansura sussurrando. Só vou contar isso pro Sora. Se o Opa não descer, eu subo. Você vai comigo, né? Ah, sim, Jungaian. Claro, tenho que ir com você. Se possível. Acho que vai levar um tempo. Vai demorar um pouco mais se eu te levar também. É difícil, mas eu aguento. Claro, se o Opa descer primeiro, não precisamos ir. Ainda assim, por precaução, vamos nos preparar para subir, Sora, tá bom? Eu nunca tinha mandado mensagem pedindo para ela subir, mas achei que ela tinha entendido a dica. Ela percebeu que a divindade estava se acumulando dentro dela. Ansora sentiu, mas ela parecia um pouco pálida. Talvez porque a expressão para subir aqui foi ouvida como um sinal de morrer juntos. Ah, sim. Ainda assim, não seria mais fácil trazer o vice-mestre da guilda de volta do que subir? Sim. Assim está melhor. É só um plano B, só quero que você esteja preparado psicologicamente. Olhando para aquela situação, tive que sorrir de novo. Parecia que um pouco de ansiedade que eu tinha sumido. Helena e Xuejin também conversavam. Do ponto de vista da Helena, que originalmente era sacerdotisa, ela pode estar se perguntando se foi correto trazer o Deus que ressuscitou e se eu realmente queria descer. Se Lei Kyong não quiser descer. Se ele quer ficar com Elune. Pensei de novo, mas afinal, eu queria descer. Eu encontraria uma chance depois e mandaria outra mensagem para Insung. Parecia que eles conversavam muito, mas não tinham outras ideias facilmente. Nem eu conseguia entender, então tinha que ser mais difícil para eles. Parecia difícil esperar que eles encontrassem um jeito. Não precisamos discutir coisas inúteis. Não disse que ele devia estar esperando. Só precisamos encontrar um jeito. Concordo com Deukegu. Eu também. 3 irmãos, Park, Ji, Lei. Nunca ouvi falar de alguém derrubando um deus de novo. Lembro de vários livros, mas não consigo pensar em nada parecido. Seria melhor ler os livros na igreja Benignorem mais uma vez. Talvez a memória de Wang Jeongyeon ajudasse. Vou ver se posso ajudar em algo. Na verdade, eu não achei que Yeo Aeong e Kim Chang-ryu seriam úteis. Deixando isso de lado, porque aqueles dois eram tão próximos. O lado negativo também era que seria difícil chegar a uma conclusão no curto prazo. Olhar para eles o tempo todo agora também não me ajudava, então era melhor focar um pouco mais no meu trabalho. No momento em que eu estava prestes a virar a cabeça, ouvi a voz de Kim Sung. Primeiro. Sim. Acho que deveríamos construir um templo primeiro. Se fizermos uma estátua, talvez possamos nos comunicar com a Kyong. Ah! Boa ideia. Deixe o templo conosco. Fomos nós que chegamos à base avançada. Nós, tio Kimo, tio Deukegu e eu já montamos uma base uma vez. Vamos ajudar nesse aspecto. Mas não seria melhor deixar para um especialista? Esse Sura pode fazer a estátua. Aquele era um especialista. Tive que admitir isso. Vamos ver se conseguimos permissão. O orçamento é... A gerente Kim Yeong agiu rapidamente. Você não precisa se preocupar com o orçamento. Você pode mobilizar todos os fundos da guilda. Se não tivermos fundos suficientes, vou dar um jeito. Tenho conexões. São pessoas em quem podemos confiar. Foi Garrosh Kashon América. Afinal, ele não conseguia lidar com dinheiro. Foder. Parece que olhar para eles fez meu humor melhorar. Certo. Um por um, passo a passo, porra. Não preciso dar um passo à frente e ficar nervoso. Lá embaixo, eles faziam o que podiam para a situação. Eles vão construir um templo, de elogia. Regressor Instruction capítulo 777, o último, 10. Junior Lei Kyong. Não vamos fazer outras atualizações por enquanto.
Sim. Seria uma boa ideia priorizar a prevenção de rachaduras. Faz mais sentido começar a lidar com um sistema instável primeiro, afinal. Mas os aventureiros não estão esperando por novas masmorras. Trouxe algumas masmorras e asteres escondidos no continente. Quer conferir? Primeiro, veja isso. É uma das lendas que estão enterradas há muito tempo. A história começa na terra onde antigos guerreiros dormiam e onde o som de suas espadas se chocando podia ser ouvido todas as noites. A recompensa clara parece ser útil para os humanos. Acho que pode ser ativado imediatamente com um pequeno investimento de divindade. É uma pechincha total. Não precisamos disso. É importante preencher a página narrativa, Junior Lake Long. Não sei se teremos um grande ganho imediato, mas o continente onde essas lendas vivem e respiram. Basicamente, na fé dos humanos. Onde fica a masmorra? Fica em uma área que os humanos chamam de Castle Rock. Está no estadual. Sim. O aventureiro que a limpar provavelmente será um crente em Benignore. Não, isso pode não ser. Que seja o caso. Não sabemos disso. Não é porque eu queira ver meus crentes gravarem seus nomes na história. Definitivamente não é isso, sabe? Já estamos ficando sem conteúdo, e não há mais nada a fazer. Não será bom se essa escassez durar muito. Isso não ajudará no desenvolvimento do continente. Nesse ritmo, os humanos se tornarão cada vez mais indefesos, e em breve. Ainda assim, não. Não estou dizendo isso à toa. Você acha que eu falei disso só para brincar? Acho seriamente que podemos conseguir uma pedra lendária ou minério com as recompensas. Pode até haver gemas. No momento, todos os minérios lendários foram reduzidos a cinzas. Não tenho nada a dizer. Vi o rosto da Benignore me olhando como se dissesse que tudo era culpa minha. Sinceramente, não tive resposta para isso. Não é uma situação tão boa. Os humanos estão se desenvolvendo e se curando, mas os recursos do continente estão sendo rapidamente esgotados. Você sabia que basicamente qualquer coisa classificada como grau lendário deveria afetar seu entorno? Se você consumir aleatoriamente assim, o equilíbrio do continente vai colapsar num instante. Deixe-me dar um exemplo extremo. Imagine que a árvore do mundo desaparece. Ah! Não existe já um exemplo extremo? Uma pedra de Lago das Fadas foi usada para construir seu templo. Quanto valia a divindade usada para evitar que o Lago das Fadas fosse contaminado? Pensando bem, a Joia do Sol também foi usada. A temperatura em toda a área caiu um pouco, né? Anões estão tendo dificuldades porque o oricálculo é escasso. Você não ouviu as notícias, Junior Lake Leong? Após minerar de forma imprudente em certas áreas, o solo ficou muito enfraquecido. O ecossistema de monstros ao redor também entrou completamente em colapso. São demais. Realmente, demais. Alguns. Não vai ser tão ruim. Se você trouxer uma proposta, eu a revisarei. Um sorriso de vencedora estava em seu rosto. Ela assentiu vigorosamente. Eu sabia que você diria isso, então já trouxe, Junior Lake Leong. Ela até já tinha um plano. Peguei a proposta e li discretamente, e achei que não seria ruim. Se eu conseguisse coisas como pedra ou minério, provavelmente conseguiria lidar com o que estava acontecendo no continente no momento. Se eu olhasse um pouco mais amplamente, as palavras de Benignore também não estavam erradas. Um problema era que havia alguns truques nessa proposta. Entre as propostas entregues juntas em grupos, algumas eram visivelmente desnecessárias. Tinha que ser porque Benignore receberia divindade separada além do pagamento que ela já receberia. Looking for Someone Carpina Todai. Willing to Liebolt on Emmet, masmorra sem grau, refúgio aconchegante de St. Mole. Isso não parecia significar que ela abrigava o santo dos toupeiras. Na verdade, era sobre alguém que nunca escapou do salão subterrâneo. Toda a masmorra foi baseada no mito de uma pessoa promovida à santidade lutando em batalhas subterrâneas. O local era porão do templo de Benignore. O custo da divindade para ativar a masmorra também era bastante insignificante. Na verdade, me perguntei se a terra onde os antigos guerreiros dormiam funcionaria de forma mais eficiente. A compensação não era precisa, e o plano em si era mal feito. Parecia que ela estava um pouco mais desesperadamente evitando meus olhos. Eu não sabia o que ela estava pensando, o que era a Santa Toupeira e seu propósito, mas parecia que eu não tinha escolha a não ser aceitar. Afinal, eu tinha feito algo errado. Não, tecnicamente não foi minha culpa, mas de alguma forma ainda foi. Kim Sung, droga. Como Benignore descreveu anteriormente,
O problema foi investir na construção do templo de Lei Qiyong. Eu sabia que a Guilda Azul e Kim Il-sung enfrentariam problemas de financiamento, mas não esperava que as ações deles afetassem os que vieram de cima. Quem diria que a construção do Templo do Santo da Luz, que se sacrificou pelo continente, causaria problemas no equilíbrio continental? Claro, não bastava dizer que um erro fatal ocorreu, mas era inegável que havia um problema. Quando ele tirou a pedrinha do Lago das Fadas, meu queixo caiu de perplexidade. O guardião que guardava o lago não ativou. Mesmo que tivesse, a espada de Kim Il-sung teria quebrado tudo de qualquer jeito. Não era só isso. Quando rastejou até o fim da mina para pegar o minério, despertou o espírito inativo da terra e o destruiu. Ele não só arrecadou todo tipo de fundo, como também teve que procurar porque os recursos não eram suficientes. O problema era que toda vez que aquele desgraçado se mudava, mais trabalho da nossa parte precisava ser feito. Achei que não seria ruim construí-lo esplendidamente, já que eles já estavam construindo de qualquer forma, mas meu rosto desmoronou quando percebi que havia tantas coisas que eu precisava enfrentar. Sim, porra, eu entendo. Ele teria se perguntado exatamente como completar o templo e como tornar possível que eu habitasse a estátua. Era um lugar para a luz do continente permanecer, e o único canal de comunicação entre humanos e um deus. Não havia garantia de que o sistema registraria um edifício como o templo, mesmo que fosse construído de forma grosseira. Então não era irrazoável que Il-sung também se mexer inquieto. Ele deve ter ficado preocupado com onde eu poderia entrar na estátua. Teria sido bom se eu pudesse entrar em qualquer lugar, mas não era tão simples assim. Era como fazer uma aplicação de negócio para um sistema. Assim como Yoayong era avaliada sempre que fazia um item, o templo também era avaliado. Dependendo da nota que recebia, havia muitas coisas que se podiam fazer no templo, e havia casos em que nem sequer era avaliada, como quando algo dava errado. Eu não achava que Kim Il-sung saberia dessa situação complicada, mas provavelmente ele sabia instintivamente. Se ele fizesse do jeito errado, a comunicação poderia se tornar impossível. Claro, eu não sabia se dinheiro e objetos de grau lendário aumentariam sua classe, mas achei que as chances aumentariam. Notei Benignore correndo de alegria após receber o pagamento. O gerente Lu da equipe financeira olhou para Benignore e suspirou, e eu também baixei a cabeça. Foi porque eu podia ver os membros da Guilda Azul se mudando. Vai terminar hoje. Já fazia quase 6 meses desde que começaram a construção. A operação de construção de templos da Guilda Azul estava quase concluída. Quando olhei para trás, notei uma infraestrutura excessivamente esplêndida. As pessoas não vão dizer algo sobre ser luxuoso demais. Era mais esplêndido que o templo de Benignore. Joias brilhantes enchiam o corredor, e qualquer um podia perceber que era feito de materiais caros. Alguns podem confundi-lo com um espaço criado por uma pessoa rica com luxo, não para adoração. Uma coisa que fazia parecer um templo era o teto inteiro feito de vitrais. Parecia ter algum design mágico, mas não conseguia entender exatamente qual era o princípio. Só podia ter certeza de que uma grande quantia de dinheiro foi investida nisso. A situação do fundo da Guilda Azul está ok, né? Olhando para o rosto sombrio da gerente Kim Yeon, não parecia ser o caso. Embora tenham solicitado apoio ao Estado e a outros países para construir o Templo do Santo da Luz, a situação financeira parecia ruim. A Guilda Azul não teve escolha a não ser vender os imóveis administrados pela guilda, então eu entendia totalmente seus sentimentos. Ansura estava esculpindo uma estátua em um canto. Ela realmente poderia mudar a turma. Lembrei dela de receber uma mensagem perguntando se ela mudaria de aula. Ela se recusava pelo próprio futuro, mas não precisaria se preocupar com a vida se tivesse mudado de emprego. Como ela pôde fazer isso tão parecido com o meu? Parece muito mais bonito. Quer dizer só um pouco? Não. Muito. As asas estavam abertas atrás das costas. A pose com os braços cruzados levemente apoiados no peito também se destacava. A pedra da fada e as joias do sol embutidas nos olhos suavemente abertos davam a impressão de estar realmente viva. Sua roupa era usada durante o serviço memorial. Os detalhes esculpidos por mestres escultores eram impressionantes. Sua pele parecia muito macia, e as roupas que usava pareciam o vento soprar por ele. Não parecia que uma voz doce sairia da boca levemente aberta. Ansora, que estava concentrada apesar do suor, estava inesperadamente incrível. Você parece estar esculpindo com toda a vitalidade. Jungaian observava em silêncio.
Como eu estava fora por vários meses, ela não parecia muito bem. Ansura teria cuidado dela, mas nem ela podia se importar com a Ea enquanto fazia a escultura. E você está quase terminando, Sora? Sim, por enquanto. Mas não sei se posso dizer que está pronto. Na verdade, não sei como terminar. Não sei se isso sequer vai acabar. Devemos fazer uma pausa. Ah, sim. Seria melhor fazer uma pausa. Você já comeu? Ele não. Ainda não. Eu. Eu não estou com vontade de comer. Trouxe algo. Podemos comer juntos. V. Vamos fazer isso. B. A propósito. Você acha que o Opa vai entrar lá? Provavelmente não. Ainda não foi concluído, mas o que preocupa o mestre da guilda não vai acontecer. Estou um pouco preocupado com a estátua, mas... E ele com certeza vai possuir, certo? Sim. Após um breve silêncio, vejo um Gaian chorando de repente. Cheirar. Af. Snile. Ele vai, ser certo. Parecia que ela de repente sentia minha falta. Af. Af. Ike. Ike. Sora começou a enxugar suas lágrimas, mas os humanos tendiam a chorar ainda mais quando confortados nesses casos. Suas lágrimas continuavam a pingar, e era um pouco doloroso assistir. Ele vai voltar, então não chore, Jungaian. Se ele não vier, então... Sim. Podemos simplesmente ir até ele juntos, não podemos? Sim. Af. Relacionamento interurbano. Sim. Você pode pensar nisso como um relacionamento à distância. Quando terminar, você pode falar com ele quando quiser. Não é diferente de um relacionamento à distância. Ike. Sim. Por que você está chorando tão triste? Seus ombros e queixo tremiam. Ela começou com um pouco de esperança, mas achei que ela não conseguia deixar de ficar mais triste conforme nosso tempo separados ficava longe. Eu também passei por uma situação difícil, então quão ruim seria para ela? Sinceramente, me deixou orgulhoso de vê-la segurando assim. Não chore, Jungaian. Sim, Aya, não chore. Sim. Não chore. O mestre da vice-guilda também. Jungaian e Ansura olharam para a estátua com uma expressão vazia. Opa! O jogador Ansura completou uma obra-prima do século. Você não registrou nenhuma recompensa. Ansura não será compensado. Estátua de grau mítico foi ativada. Regressor Instruction capítulo 778. O último, 11. Grau mítico. O que aconteceu? Uma barreira foi desdoblada para proteger o templo devido ao efeito da estátua de grau mítico. A força física e a magia dos indivíduos dentro dele são automaticamente restauradas, e sua resistência também aumenta. A divindade começa a habitar a barreira, e as terras dentro de seus perímetros são purificadas. A maldição dos crentes que rezam é purificada. Aqueles dentro da barreira não podem ser afetados pela fadiga. Há uma quantidade infinita de fé nos crentes. Adquiri 1,5 vezes mais divindade, 1,5 vezes mais divindade. Eu estava quase deslumbrado com as mensagens que continuavam surgindo. Os efeitos positivos que presenciei foram impressionantes o suficiente para me deixar de boca aberta. A parte que dizia que eu ganharia divindade adicional me fez pensar se eu tinha interpretado errado. Fiquei tão confuso que não soube como explicar o fenômeno. A luz brilhante do pôr do sol iluminava a estátua de pedra. Eu não sabia se era por causa do brilho, mas parecia ainda mais sagrado. Ansura e Jungaian ainda olhavam para a estátua. Ver um pequeno sorriso no rosto da Aya, que estava com o nariz escorrendo e lágrimas escorrendo pelos olhos, me fez sentir um pouco melhor, mas o rosto da Sora também chamou minha atenção. A expressão dela me dizia que ela não podia acreditar, mesmo sendo ela quem fez o filme. Era um rosto que não acreditava em sua própria habilidade. Não. Droga, eu não deveria ser assim. Tenho que mudar a turma dela primeiro. Por que você é um bruxo negro? Desde que você encontrou seu talento, precisa seguir um novo caminho. Você gostaria de oferecer uma troca de classe para Ansura, procurando uma turma de grau mítico. Não consegui encontrar uma turma adequada. Uma turma única de grau mítico foi criada. Porra, uma aula única de nível mítico. É um mítico único. Mítico único, classe única de grau mítico. Escultor esculpido de vida, propondo a classe única de grau mítico escultor esculpido da vida Ansura, um escultor de escultura de vida. Isso não estava errado. Olhe para aquela estátua. Não parecia que estava vivo. Vamos lá. Sora. Vamos fazer mais assim. O jogador Ansura recusou a oferta. Ponto de interrogação. Olhei para ela apressadamente, e a vi com uma expressão de quem não estava certo.
Parecia que ela nunca iria querer fazer isso. You'll never believe we move it. Carpina. Seria por causa da pressão de Kim Sung e Jung Ayan? Foi porque eles intervieram e tentaram controlar tudo? Era tão difícil aceitar a irritação deles? Quando isso foi feito, foi um pouco demais até para mim. Honestamente, seria compreensível que ela estivesse traumatizada. Eu não estava em posição de mordiscar nada agora. Era uma aula de nível mítico. É 1,5 vezes mais divindade, propondo a classe única de grau mítico escultor esculpido da vida Ansora. Ansora teimosamente recusou a oferta. Ela mantinha os olhos bem fechados, quase como se estivesse rezando para que aquilo estivesse indo longe demais. Mais uma vez, seus sentimentos de não querer sofrer esse tipo de dor estavam visíveis em seu rosto. Ansora implora, insistindo que ela não quer trocar de turma. Porra, só troca de turma. Ansora diz que não quer mudar de turma. Não é mais possível convencê-la a trocar de classe. Ansora, sério? Ah, não é hora. Tenho que ir cuidar do nosso Ayan. Quase esqueci que tinha algo mais importante por causa do problema de classe do Ansora. Mesmo sendo uma estátua de grau mítico, não era garantido que conseguiria se conectar repetidamente. Então seria melhor eu falar o máximo que pudesse. O que devo dizer? Sinceramente, havia muitas coisas que eu queria dizer. Eu estava observando como ela estava, mas isso era diferente de perguntar para ela. Queria conversar com empolgação, mas agora eu era um deus, então me perguntei se era apropriado fazer isso. As palavras que saíam da estátua eram basicamente como oráculos, então eu precisava ter cuidado. Eu podia ver aqueles no templo se reunindo em frente à estátua. Todos olhavam para ela como se estivessem possuídos por algo. Não chore, Jungayan. Achei que seria melhor usar honoríficos. O opa. Opa. Af. Opa. Opa. Sempre estive te observando. Desde que a criação deste templo e de estátua começou, tenho observado você. Dizer assim vai deixá-la feliz. Eu entendo que você está passando por um momento solitário e difícil. No entanto, juro pelo meu nome, nos encontraremos novamente. Não sei quando será, mas com certeza vamos nos ver de novo. Portanto, não há mais motivo para você chorar. Ela ainda derramava lágrimas grossas. Por que ela está chorando tanto? Você deveria parar de chorar agora, não deveria. Ela mordia os lábios com força. Eu não sabia se ajudava, mas as palavras que poderíamos encontrar algum dia pareciam reconfortantes para ela. Honestamente, Jungayan teria querido ouvir isso mais do que ninguém. Ela estava planejando vir sozinha, e talvez tenha lembrado dos métodos para lidar com a quantidade de casos em que não podíamos nos encontrar, mas devia estar parcialmente nervosa. Fiquei pensando se ela ficou aliviada o suficiente para ter a ansiedade um pouco reduzida. Eu tinha muitas coisas a dizer, mas não sabia por onde começar. Fazia tempo que eu não falava assim, deixando minha mente confusa. Onde estão os outros? Ainda não ouviram a notícia. Como esperado, eu já podia ver eles chegando. A gerente Kim Myong entrou em contato com eles. Youngnin. Ouvi uma voz familiar. Sim, sou eu, porco desgraçado. Você é mesmo Youngnin. Você é mesmo ele. Fazia tempo que eu não vi o rosto de Park Deok-gu assim. Ele parecia distorcido. Lágrimas continuaram a escorrer de seus olhos. É mesmo você? Cheirar. Cheirar. Ele parecia uma criança esfregando os olhos com a mão grande. Eu sou burro. Sinto muito por ter sido. Não é sua culpa. Sinto muito por não ter podido ficar com você até o fim. Desculpa. Não sei o que dizer. Realmente. Agora ele nem conseguia falar direito. Pensando melhor. Lembrei que ele teve um colapso mental tão ruim quanto o de Kim Sung. Ele estava se forçando a parecer radiante agora, mas no fim, não apareceu no memorial, então deve ter sido muito difícil para ele. Sinceramente, achei que seria função daquele porco desgraçado mexer meu corpo. Achei que ele seguraria uma foto minha do banco da frente. Ele não pôde fazer isso porque Park Deok-gu negou minha morte. Ele se trancou no quarto por um tempo, então eu entendi. Youngnin. A culpa é toda minha que você tenha acabado assim. Não é sua culpa. Não se culpe. O que você disser, a culpa é minha. Desculpa. Desculpa por te deixar assim. Não pude te despedir, então estou realmente. Cheirar. Desculpa. Você só teve dificuldade em conseguir alguém sem habilidade. Sinto muito por não ter ajudado em nada. Cheirar. Cheirar. Sou um tolo.
Eu estou realmente. Você é um dos heróis do continente. Lembrar. Sempre lembre do que eu te disse. Eu disse para ele parar de chorar, mas ele agora estava cobrindo o rosto com as duas mãos. Provavelmente não conseguia controlar as lágrimas. Ué! Cheirar. Ué! Não, por que você está chorando assim tão alto? Parar. Outras pessoas vão te ver. Ué! Ankimo, um paladino, rezava brevemente e demonstrava cortesia. Kinri também estava chorando. Quando eu estava com eles, ela mostrou que não gostava de mim, mas não era assim, e embora eu pudesse ver que ela tentava segurar de alguma forma, a ponta do nariz dela estava vermelha. Tentei dizer algo, a conexão com a estátua será terminada em breve. No entanto, houve notícias desagradáveis. Era tão curto que tive que rir. Eu entendia por que tantos deuses não apareciam bem. O custo divino de intervir no mundo atual também era alto, e isso não era facilmente possível desde o início. Havia um precedente de Benignor escondido dentro da estátua, mas eu não estava em posição de sair agora. É possível se conectar com a estátua se certas condições forem atendidas. No meu caso, é descontado quando a luz do pôr do sol sair. Existem outras condições também. Tenho que ler sobre isso. Como era uma estátua de grão mítico, o custo provavelmente era relativamente baixo. Se eu simplesmente vier e me conectar com ele sem nenhuma condição, o custo extra incorrido seria inimaginável. Eu entendo por que aqueles desgraçados minimizaram a intervenção no mundo atual. Pode ser que eles não tivessem condições para reduzir o custo. Claro, eu entendi a posição daqueles que se opunham à intervenção dos deuses neste mundo, mas achei que isso era para proteger os deuses. Honestamente, não era diferente de apostar. Se um deus descesse e mostrasse algo impressionante, ele poderia aproveitar o investimento, mas se não fizesse, poderia ir à falência. Para manter e gerenciar continentes e dimensões, a intervenção precisava ser minimizada. A conexão com a estátua será terminada em breve, porque Kim Il-sung não vem ao templo logo. Ele devia estar vagando por aí de novo. Como o templo ainda não estava pronto, provavelmente ele estava procurando materiais. Se recebesse uma ligação do gerente Kim Myeong, provavelmente estaria correndo até lá agora. De fato, eu podia ver a figura de uma pessoa correndo para o templo. O problema era que ele estava bem longe. Vi Kim Il-sung abrindo as asas enquanto corria. Estou indo agora, então por favor diga para ele esperar um pouco, gerente. Ele conversava habilmente com a gerente Kim Myeong com o espelho da mão da deusa. Estou indo agora. Acho que vou chegar em 10 minutos. Sim. Sim. Sobre o que vocês estão falando? Sim. Sim. Não, pode chamar o Ayaki um momento. Ah. Sim. Ok. Vou o mais rápido possível. Aquele desgraçado também estava prestes a chorar. Ele ainda está lá? Você ainda consegue ouvir a voz dele? Ah, mas acho que não vou ter tempo. Isso é tipo drama. Eles não vão deixar a gente se encontrar assim. Sério. Seria bom cumprimentar Sung, Shueijin e o resto da Guilda Azul, mas eu realmente não tinha tempo. Desde que cheguei, tive que entregar um oráculo. Se houvesse um canal de comunicação, eu deveria pensar em usá-lo de forma eficiente, certo? Minha alma gêmea. Se você pode ouvir minha voz, venha até mim. Que? Minha alma gêmea. Se você pode ouvir minha voz, venha até mim. Eu estava procurando o Leiji do Cisne Negro. Achei que seria melhor dizer algo assim porque ela não queria se assumir. Não falei especificamente dela, mas ela viria ao templo se ouvisse a notícia em algum lugar. Não, ela tinha que vir. Seria difícil sair dessa situação sem a ajuda dela. Um problema era que. Ah, sim. Ok. Vou o mais rápido possível. Eu acho. Sim. Talvez. Acho que a Kyong está me procurando, gerente Kim Myong. Kim Sung, que recebia o relatório da situação atual em tempo real do gerente Kim Myong, estava claramente entendendo algo errado. Não. Foder. Sung. A alma gêmea provavelmente está. Não é você. Esse desgraçado. Apóstrofo sim. Não tenho certeza, mas as chances são altas. Espera, a conexão com a estátua está sendo encerrada. Ah, não é você. Bastardo. Por favor, chame a Ji. Por favor. Regressor Instruction capítulo 779, o último, 12. Não é possível chegar a uma conclusão definitiva, mas talvez seja porque minha alma e a alma de Kyong estão conectadas.
O que o oráculo quer dizer com a agenda da alma gêmea é. É por isso que a cor dos olhos de um dos mestres da guilda mudou? Sim. Estou te dizendo isso agora. Provavelmente é influência de algum atributo. Não sei como isso é possível ou como esse atributo pode ser mantido continuamente. Se eu tivesse que chutar, acho que é por causa do vínculo que Kilong e eu construímos. Mesmo neste momento, consigo sentir uma conexão com ele. Entendo. É o mesmo motivo pelo qual achei que seria possível Kilong voltar. Talvez Kilong ainda não tenha conseguido abandonar completamente sua vida anterior. Se ele realmente tivesse quebrado todos os fios, não tem como eu ainda ter esse olho. As palavras do mestre da guilda fazem sentido, mas o fato de a energia do vice-mestre da guilda ter sumido repentinamente da estátua. Talvez tenhamos que cumprir certas condições. Não é comum que um oráculo seja dado ou que um deus desça. Quando exatamente Kilong chegou à estátua, que tipo de atmosfera o templo tinha e o que havia ao seu redor? Por favor, verifique todas as variáveis possíveis. Se eu estiver certo, talvez ele apareça de novo amanhã. Não há precedente de voltar no dia seguinte, mas se Kilong tiver algo para me contar, ele com certeza vai se revelar. Mas não é você. Ele tinha uma expressão muito séria. Realmente não é. Eu não sabia o que mais dizer. Eu não sabia por que Kim Myong assentiu, mas talvez fosse porque o que Kim Sung disse realmente parecia plausível. Os outros membros da guilda também concordaram. Eu podia ver Shuya Jin falando. O oráculo do mestre da vice-guilda está se espalhando para a mídia, incluindo a rede Benigori. Como devemos lidar com esse problema? Você não precisa bloquear. Deve haver um motivo para que Leon ter enviado um oráculo. O templo não foi construído como um segredo. Sim. Ok. Mesmo nos espelhos da deusa, o evento era transmitido como um especial o dia todo. Não eram apenas os membros da guilda azul que estavam naquele lugar. Eu queria que minha voz se espalhasse desde o começo, mas não desse jeito. Eu não sabia quem filmou, mas trabalhadores da construção, os 3 irmãos Park, Ji, Lei, Jungayan, Ansura e a gerente Kim Myeon, olhando fixamente para a estátua e aceitando completamente o oráculo, apareceram na tela. Cada mídia interpretou o que a alma gêmea queria dizer de forma diferente, mas a opinião dominante apontava para o espadachim do pôr do sol, o que me fez pensar se os comentários de Kim Un-sung foram vazados. Não, vendo agora, não tinha acabado de vazar. Porra, quando você fez isso de novo? A gerente Kim Myong já havia aparecido oficialmente na estátua e confirmado isso. O significado específico do oráculo não foi revelado, mas parecia que ela falou o suficiente para inferir que se referia a Kim Sung. Até o Papa Basilei estava à frente de qualquer outro para promover o milagre do dia. Ele anunciou que o filho de Benignori havia se tornado um deus do continente. Não, ele disse que o cardeal honorário Lei Kilong se tornou um deus do continente porque Benignori sentia pena dos humanos. Embora os templos e estátuas já estivessem ativos, era um ambiente em que todos concordavam que o cardeal honorário Lei Kilong havia se elevado para uma nova luz. Na verdade, isso não era nada surpreendente. Lo King forçou Meonin Carpina Todai. Willington Liaboton Imet. Eu era um santo que viveu apenas em integridade e pureza durante toda a vida, a própria luz que sacrificou tudo para proteger o continente. Teria sido estranho se eu não tivesse me tornado uma nova estrela no céu. Quando Benignori tentou punir os humanos por seus pecados, dei a eles uma chance mais uma vez. Continuei até me usando para o bem de muitos, até mesmo de cima. Estávamos ganhando muita divindade já que várias histórias estavam saindo, mas isso não era o mais importante. As pessoas. Todos começaram a se reunir. Multidões de todos os lugares se aglomeravam como loucas. Estava se tornando um problema. Tenho muita sorte de poder testemunhar um milagre mais uma vez, não sou? George, o que você acha? Você realmente acha que Lei Kilong vai se revelar? Posso? Sei que você anda com um bom pressentimento ultimamente, então responda rápido. George, o jogador de terceira categoria, já é uma história antiga. Se for conforme o oráculo, ele provavelmente vai aparecer. Essa é uma resposta muito óbvia, George. Isso não é divertido. Porra. Não existe divindade que eu possa usar para descer. Não temos o suficiente. Essas eram todas as conversas abaixo onde eu olhava. Não houve outra conversa. A atenção de todos também estava concentrada em pubs locais, praças e mercados. Precisamos nos preparar para encontrar a Lei Kilong. Se o oráculo for verdadeiro, então ele virá. Por favor,
Cancele todas as agendas realizadas hoje. Não pode haver erro em tê-lo. O acordo com a Guilda Azul está fechado. Sim, Oscar. É um evento nacional. Sei que o tempo está acabando, mas por favor, faça o seu melhor. Vamos. Por favor. Tenho mais uma coisa a relatar. As vozes dos membros do comitê estão aumentando ao dizer que hoje deveria ser designado como um aniversário nacional. Boa ideia. Acho que seria aceitável seguir em frente. Até ela fazia isso. No meio disso, Leiji estava fora do grid. Uma multidão tão grande quanto a cerimônia memorial que realizou para mim estava indo para Lindell. Droga, eu nem sabia que havia tantos grifons no continente. Os grifos estavam constantemente se movendo no céu, carregando muitos oficiais de alta patente, homens ricos e aventureiros. As carroças também estavam sendo conduzidas em alta velocidade. Foi a primeira vez que vi as estradas principais sendo bloqueadas. Algumas pessoas vinham a pé de longas distâncias, mas logo surgiram notícias de que o país forneceria seus próprios meios de transporte. Os que já haviam chegado também estavam visíveis. Multidões já ocupavam os limites do templo, e os funcionários da Guilda Azul corriam para que os convidados pudessem descansar confortavelmente. Droga! Por que essas multidões têm refeições patrocinadas por fundos de guildas? Não, já não temos dinheiro. Por que gastar tanto? Sério? Já estávamos perto da falência. Parece que a gerente Kim Myung simplesmente desistiu. Uau, sério, eu não quero voltar. Como eu financio isso? Com certeza aconteceu no momento em que a luz brilhou para baixo. Parece que foi ao pôr do sol. Brilho transbordou por trás da estátua enquanto ela se iluminava, criando uma cena sagrada. Era tão divino que Yingnin parecia um pouco diferente. Parecia que sua voz tinha ficado um pouco mais fria. Ainda assim, me fazia sentir como se ele sentisse nossa falta. O Opa me disse que com certeza poderíamos nos encontrar, né, Sora? Ah, sim. E quando você ficar perto da estátua, vai se sentir confortável, com até os maiores problemas parecendo voando. Assim que o templo foi concluído, as barreiras se espalharam rapidamente. Todo mundo sabe o que isso significa. Acho que o Yingnin não tinha esquecido da gente. Ele ficava pensando na gente. Ele desesperadamente colocou sua energia na estátua para nos ajudar à sua maneira. Até Xuejin parecia um pouco animado. Ela parecia arrependida por não ter conseguido presenciar meu primeiro oráculo, mas percebi que ela sentia vigorosamente com a cabeça. Se fosse o mestre da guilda do vice, ele faria isso. Afinal, ele é esse tipo de pessoa. Quando a porta da sala de conferências se abriu, Qin Shang-Ryu apareceu. Mestre da guilda. As vestes foram entregues da Santa Sé. Se você se sentir desconfortável com isso, eu vou recusar. Até as vestes haviam aparecido agora. Não consigo prever como era, mas provavelmente era parecido com o uniforme de um padre. Não seria razoável dizer que a igreja Lei Kilion foi fundada. Ele teria pensado que roupas adequadas eram necessárias para adorar os deuses, tornando o Papa Basilei atencioso quanto a isso. Claro, eu achava que haveria uma mistura de posições políticas. Não seria o testamento do Papa Basil, mas ele esperava que soubéssemos que a igreja Lei Kilion era subordinada à igreja Benignore. Provavelmente foi por isso que ele preparou as vestes. Não era algo ruim para a Guilda Azul. Tínhamos Ankimo, um paladino, mas ele não sabia muito. Como tantas pessoas haviam se reunido, a unidade também era importante para dar a sensação de estar completada como uma única igreja. Eles não conseguiam me adorar direito, apesar de serem inexperientes. Poderiam? Os padres enviados da igreja de Benignore certamente ensinariam a eles boas maneiras e movimentos básicos. Eles têm que fazer isso. O fato de haver espaço para rejeição significava que não havia coerção, mas não havia escolha nesse caso. A gerente Kim Myung olhava para Kim Sung em silêncio, como se ela também soubesse disso. Mestre da guilda. Ouvi dizer que é um uniforme feito depois do vice-mestre da guilda. Se você se sentir desconfortável, pode recusar, mas acho melhor mostrar uma cortesia básica. Afinal, outras pessoas estão assistindo. Então não posso evitar. Ah, isso é um problema. Parecia que o evento estava ficando cada vez maior. Eu não sabia onde nem como parar isso. Parecia que Kim Sung estava pensando se realmente merecia usar aquilo, mas logo concordou. Provavelmente sabia que precisava de algo assim, já que não era completamente burro. Eventualmente, o vi saindo silenciosamente da sala de conferências. Quando viu as roupas à sua frente,
Ficou hesitante, mas foi trocando de roupa lentamente no quarto mesmo assim. Sinceramente, eu não sabia se combinava com ele. Originalmente, o uniforme do padre parecia mais largo e mais plano, mas o que lhe deram era justo ao corpo. Kim-sung também olhou para si mesmo como se estivesse estranho, mas começou a mexer no terço que havia recebido no final. Ah, está realmente arruinado. Ah, virou algo importante. O tempo passava rápido demais. Eventualmente, padres da igreja Benignore chegaram e ensaiaram com Kim-sung, e a maioria dos membros da Guilda Azul havia trocado para uniformes de padre. Todos pareciam um pouco constrangidos. Park Deok-gu rezava em uma posição estranha, então An-Kimu corrigiu sua postura, mas An-Kimu também não parecia familiarizado com isso. Ele era o cara que agia como Argemo, que uma vez não parava quando sentia o gosto do sangue. Ele nem parecia estranho. Jungayan estava se esforçando para aprender do seu próprio jeito. Ela parecia muito interessada nisso. E que tal isso? Ah, quer que eu segure para você? Sim. Obrigado. Eles estavam conseguindo a ajuda de Helena. Todos estavam um pouco desleixados, e só ela estava segurando o equilíbrio. Achando os percursos entediantes, Kinri passava um tempo ao lado dos Alpes e Park Lian. E o Wyong parecia praticar muito, mas não era muito diferente de Park Deok-gu. Em geral, criavam um ambiente muito sério. Entre eles, Kim-sung, cercado por padres e ouvindo os lembretes, parecia o mais sério. Ele parecia um pouco animado e assustado. Provavelmente era o tipo de medo de me confrontar, e não medo de saber se eu poderia ir ou não. Independentemente do motivo, foi ele quem esfaqueou meu estômago, então não seria estranho ele se sentir culpado por isso. Ele parecia pensar que poderia ser criticado. Não era hora de se preocupar com isso. Meu rosto se desfez. Isso está correto. Sim, é. Parece que chegou a hora. Vamos sair juntos, espadachim do pôr do sol. Vou fazer de novo. Sim, então agora. Mais uma vez. Ok. Mais uma. Temos que ir. O céu tinha ficado um pouco vermelho. Eu podia vê-lo caminhando silenciosamente pelo templo. Percebi que todos os membros da Guilda Azul, que não ficavam nervosos durante a luta, estavam com os nervos dominando. A multidão que se reuniu os olhou em silêncio. Seria estranho se isso não os deixasse nervosos. Park Deok-gu andava como se importasse com o jeito de andar, e Jungayan mordia os lábios com força. Um padre da igreja Benignore jogou água benta sobre a cabeça de Kim-sung, e Kim-sung baixou a cabeça silenciosamente. Eles estavam se preparando para receber um deus. Nunca o tinha visto tão solene. Kyuzung hesitou em andar depois de dizer com confiança que era minha alma gêmea. Provavelmente ele temia que eu aparecesse de repente e gritasse uma maldição nele. No entanto, aparentemente decidindo que poderia suportar, seguiu em frente. Os sacerdotes da Guilda Azul se dividiram em ambos os lados, e um hino divino se espalhou. Kim-sung se ajoelhou o mais cuidadosamente possível, prestando atenção aos passos e ao passo. Ele rezou e olhou para a estátua. O sol poente iluminava o templo. Uma luz vermelha preenchia o espaço, e o brilho emanava da estátua. Todos estavam esperando. Ah, droga! O que devo fazer? Devo ir agora. Nada aconteceu por um tempo, mas ninguém ficou agitado. Parecia que todo mundo estava convencido de que eu apareceria se esperassem um pouco mais. Enquanto isso, eu podia ouvir o que Xuejin sussurrava. Talvez. Sim, Xuejin. Talvez não seja o mestre da guilda. Talvez ele estivesse se referindo a mim. Parece que sou eu. O que eu devo fazer? Ela falava com os Alpes, um suor frio escorrendo pela testa. Regressor Instruction capítulo 780, o último, 13. Sim, porra. Obrigado. Somos melhores amigos. Eu não te esqueci. Senti gratidão pela reação de Xuejin. Eu sabia que ela gostava de passar tempo comigo, mas não sabia que ela pensava em mim a esse ponto. Ela é minha melhor amiga. Mas eu não conseguia sorrir. Além da reação agradável de Xuejin, foi porque eu também estava suando frio. Eu estava ainda mais nervoso que eles. Por que você está fazendo isso se nem Ayan está se mexendo? Até Jungayan ficou em silêncio naquela situação. Ao contrário do que eu esperava de que ela se considerasse minha alma gêmea, ela mantinha uma aparência muito calma. Dei o oráculo ao oráculo quando Park Deok-gu e Jungayan estavam lá, então ela sabia que não era para eles, mas se fosse ela de sempre, ela não agiria teimosamente, nem que fosse por um momento.
A forma como ela agiu naquele momento me mostrou o quanto ela havia crescido. Tente ser como Ayan. Ela realmente parecia um pouco interessada, mas desligou completamente a atenção depois que foi revelado que a pessoa a quem o oráculo se referia era Kim Il-sung. Ela devia estar meio convencida de que Kim Il-sung era minha alma gêmea. Não esperava que os outros fizessem mais alarde do que ela. Nossa, o que eu devo? Eles continuaram esperando, mas quando nada mudou, Xu Yejin olhou ao redor com um rosto inquieto, enquanto Kim Il-sung, que olhava para a estátua de olhos abertos, ainda estava convencido. Porra! Vi que Xu Yejin caminhava silenciosamente aos poucos. Ela provavelmente pensou que, se chegasse perto da estátua, ela poderia reagir. Xu Yejin não teve coragem de se aproximar abertamente de Kim Il-sung e dizer, acho que não é você. Não, não teria sido fácil para ninguém fazer isso. Não fazia sentido fazer algo inesperado em um evento religioso muito solene. Eu não queria trair as expectativas de Kim Il-sung, acreditando que ele era minha alma gêmea. Quando não houve resposta da estátua, os fiéis começaram a enviar orações mais fervorosas. Os hinos ficavam cada vez mais altos, e o festival que aguardava o advento começou a ganhar vida novamente. O céu estava mudando de cor porque o sol estava se pondo lentamente, mas parecia que eles achavam que eu me revelaria antes do pôr do sol desaparecer completamente. Eles estavam convencidos de que eu certamente apareceria antes do sol se pôr. Eu não posso ir. Sério. A atmosfera começou a mudar um pouco depois de alguns minutos, e quando não houve reação, pude ouvir um murmúrio de decepção da multidão. Algumas pessoas ficaram tristes, e os padres enviados da igreja conversavam entre si com expressões sérias. Embora eu pudesse ver que os membros da Guilda Azul ainda estavam em fila, só Xu Yejin saiu para frente e ficou colado à estátua. Kim Il-sung, aquele desgraçado, ainda tinha um rosto que não demonstrava dúvidas. Ele parecia achar que não havia como eu não aparecer. Imagem. Kilong. Se você puder ouvir minha voz. Sim, consigo ouvir sua voz. Você pode me responder? É um pouco difícil responder. Mais uma vez, segurou o terço com força e rezou. As orações misturadas com várias emoções complexas eram feitas com tanto entusiasmo que se escondiam nas orações das multidões reunidas ali e ficavam na primeira fila. Tenho algo a dizer. Por favor. Depois de um tempo, o sacerdócio passou a realizar abertamente uma reunião de contramedidas. Como eles fizeram as coisas maiores do que deveriam, provavelmente estavam compartilhando opiniões sobre o que fazer depois. Foi então que Xu Yejin se levantou de seu assento e caminhou em direção ao sacerdócio. Talvez, a alma gêmea, a quem o oráculo se refere, não seja o espadachim do pôr do sol. O que devemos fazer? Você trouxe a notícia ao Papa? Sim. Ele só me disse que certamente se revelaria. Parecia que sua fé era firme. Não nego o que o Papa disse, mas não deveríamos preparar um plano B, só por precaução? Precisamos encontrar uma forma de apaziguar os crentes desapontados. Na minha opinião, a alma gêmea que o oráculo quer dizer não é o espadachim do poente. Provavelmente é ele, considerando que seus pontos eram fortes. Pode haver algo mais. Não é comum que deuses desçam dia após dia. Ele pode precisar de um pouco mais de tempo. Ou talvez ele precise de um tributo. Não é um exemplo comum, mas os elfos dizem que oferecem tributo a Elune. Lei Qiong era uma pessoa sem ganância. Uma homenagem. Para falar em homenagens a alguém que nunca teve desejo neste mundo. Cuidado com o que diz, Padre Verinon. Você despertará sua ira. Ele deve estar bravo. Uma homenagem ao filho de Benignore. Uma homenagem. Eu peço desculpas. Acho que não deveria ter dito isso. Foi então que Xu Yejin se aproximou do sacerdócio e falou com eles. Não acho que você esteja totalmente errada. Isso significa. Claro, não estou dizendo que o mestre da vice-guilda era ganancioso. Embora gostasse de ajudar os outros em vez de cuidar de si mesmo. Na minha memória, o mestre da vice-guilda tinha um pequeno hobby de colecionar sacolas. Ele coletava a mesma bolsa toda vez, o suficiente para ter um armário separado. Uma coisa dessas? Lembro que o mestre da guilda sempre dava presentes porque ele também sabia disso. Talvez. Nós. Parece que não o conhecíamos tão bem. Talvez ele quisesse colocar algo lá dentro. Provavelmente queria preservar a fé e o amor dos humanos. Acho que é um hobby bem simples. Posso parecer um pouco estranho. Ainda assim, ele também era humano. Pense nisso. Ele ainda é, de certa forma.
Não era ele quem defendia o continente sozinho e carregava toda a bagagem. Ele precisaria de algo para aliviar a grande pressão em sua mente e coração. Isso é só uma coleta de bolsas. Quero chorar, Padre Verinon. Ouvi dizer que juntar sacos era a única forma de aliviar a dor que Lei Keelong sentia nesse mundo. Pensar que um hobby tão simples era a única saída para agradá-lo. Como posso segurar minhas lágrimas? Padres são realmente assustadores. Uau! Eu não sabia como eles chegaram à ideia de eu colecionando sacos para guardar crenças humanas e amor. Tenho que tomar cuidado com minhas palavras e ações. Porra! A resposta veio apenas ao olhar para esses problemas decorrentes dos comentários sobre uma alma gêmea. Na verdade, a aparição dos padres fazendo orações sinceras enquanto derramavam lágrimas foi um espetáculo, e achei que conseguia ver o que Xuejin queria alcançar no meio disso. Lembro que o mestre da guilda adquiriu recentemente o mesmo tipo de bolsa. Porra, você comprou outro de novo? Kyung-sung, você está fora de si. Ah, posso dizer isso para ele? Sim. Queria perguntar se você poderia contar para ele. Claro, eu tenho que contar para ele. É claro. Eu mesmo vou contar para o mestre da guilda. Faça isso, Xuejin. Estou ficando louco, porra. Eu estava realmente enlouquecendo com aqueles desgraçados. Foder. Xuejin não parecia ter coragem de dizer que era minha alma gêmea. No fim, o método que ela escolheu foi fingir que fazia uma homenagem e andar ao lado de Kim Sung. E parecia que ela achava que eu reagiria se ela tocasse levemente na estátua. Eu vou enlouquecer, de verdade. Não era um plano ruim, mas eu não queria ser um deus que pega as sacolas como tributo. Xuejin também cobriu a tributa com um pano branco para mostrar que não era desrespeitosa, e Kim Sung se animou ao vê-la se aproximando devagar. Ele parecia perceber o que faltava, se perguntando por que esqueceu disso. Eu realmente dei essa impressão? Tenho algo para Keelong. Não dê. Porra, não me dá isso. Eu não poderia me assumir em primeiro lugar, mas não sairia para receber isso mesmo que pudesse. Parecia que a Guilda Azul, aqueles desgraçados, organizaram uma estratégia para me ferrar como grupo. Xuejin, que caminhava como se carregasse um objeto muito sagrado e observasse o povo, murmurou que seria um presente de gratidão ao Deus. Qualquer Deus esperto não gostaria de aparecer nessa hora. Se houvesse algum problema que eu não esperava, era que o corpo de Ansura tremia. Nossa! Ayan! Foder! Ah! Foi Jungayan quem pronunciou que Kim Un-sung talvez não fosse a alma gêmea. Ah! Não! Ah! Não era ela, nem Park Deok-gu, nem Kim Un-sung. Se sim, ela parecia estar pensando em quem era a alma gêmea de quem eu estava falando. Ela achava que havia terceiros que não conhecia. Talvez ela estivesse pensando no segundo incidente com Park Mi-jin. Eu podia ver que o rosto dela estava endurecendo. Ansora, percebendo o perigo, ficou cada vez mais pálido. Ela parecia que, se eu deixasse a situação continuar, ela explodiria. Enquanto isso, Xuejin entregou a homenagem a Kim Un-sung, e ambos olhavam para a estátua com expectativa. Xuejin acreditava que eu apareceria agora porque ela veio, e Kim Un-sung acreditava que eu apareceria por causa da homenagem. Kim Un-sung ergueu o tributo alto no céu como um macaco levantando um filhote de leão, e Jungayan começou a ranger os dentes quando eu não apareci. O hino que ressoou por todo o templo. O sol estava se pondo lentamente. Os três irmãos Park, Ji, Lei aplaudiam com os crentes gritando comemorações, e o sacerdócio começou a pedir para que eles aplaudessem mais alto. Eles eram os piores. Eu não sabia por que a Helene estava chorando. Eu nem gozei. Por que diabos ela estava chorando? Foder. Tudo parecia estar me colocando em um encurral. Eu garantia que essa situação era ainda mais insuportável agora do que na última batalha. Ao olhar ao meu lado, vi o rosto de Benignore sorrindo, como se achasse divertido. Quando se apareceu de novo, certamente era uma expressão misturada com ridículo. Porra. Eu te disse. Gerenciar o continente não é uma tarefa fácil, Junior Lee Keelong. Por isso você deve tomar cuidado com o que diz. Deus. Não falo muito porque tenho medo de cometer um erro. Não fique muito desapontado. A maioria dos novos recrutas faz isso. Ponto claro, achei que você seria um pouco diferente, mas acho que você é calouro afinal. Você ainda é uma criança. PFFF. Pui. Acho que vou ter que te ensinar muitas lições e te guiar pelo caminho certo. Que cara séria é essa? Dizem que aprendemos cometendo erros, não é? Não tive resposta.
Enquanto abaixava a cabeça, a situação por baixo ficava cada vez mais grave até que eu não achava mais que tinha escolha. No fim, mordi os lábios com força. É Lei Keelong. Lei Keelong chegou. Ele veio mesmo. É o filho da Benignore. Deus, sempre olhe para nós. Aí, meu Deus. A você, que deu sua vida pela paz do continente. Vou rezar por você a vida toda. Nunca vou esquecer seu sacrifício. Keelong. Keelong. Ele estava chorando. Comecei a me preocupar com o que dizer para me recuperar desse dano. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.